vamos, nesta tarde, serenar o nosso coração, elevar o nosso coração até Jesus, nosso pensamento, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos mais uma tarde aqui. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui hoje, Senhor. Obrigada, espiritualidade, amiga trabalhadora desta casa, que nos permite estar aqui, Senhor. E como eterno pedinte, nós rogamos que nesta tarde o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando para que tenhamos o discernimento, o entendimento, a sabedoria e o equilíbrio necessário para a nossa evolução. Para que nós introjetamos dentro de nós aquilo que a Silene vai nos ensinar, nos passar. Te rogamos, Jesus, por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, pelo nosso planeta, Jesus, que está passando por momentos, às vezes, de dificuldade, de cada setor, Senhor, que o Senhor possa estender a sua mão, derramar a sua luz, Jesus, envolvendo a todos, para eles que sintam a sua paz, o seu amor e a sua proteção. E que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde para todos. É tão bom estar aqui, né? Mesmo com esse friozinho. Em pleno quase outubro, já estou com frio ainda, né? Diz que vai ter dezembro. Mas eu tenho uma vizinha, eu moro num prédio de apartamentos, e tem uma vizinha que tem duas crianças que são muito ligadas ao meu marido, né? O Cláudio é síndico do prédio, e elas passam lá tudo, e a mãe trabalha no Instituto Médico Legal, e ela tem comentado que está vindo muitos suicídios, que é proibido, né, assim, chegar a público, passar nos jornais, tudo. Então, aí, eu resolvi que eu justamente abri um livro, A Estante da Vida do Irmão X, na psicografia do Chico, que tem um depoimento de um espírita que cometeu suicídio. Então, a minha ideia é fazer com que talvez chegue ao coração a inteligência de alguém, né, esse depoimento, alguém que esteja assim aborrecido, desgostoso da vida, porque estudando no capítulo 5 o suicídio, no item 13, ele estuda suicídio e loucura. E a causa desses dois estados é justamente um descontentamento com a situação atual na vida dessas criaturas, né? E sempre é isso. No livro Memórias de um Suicida, o Espírito Camilo, ele fala que ele esteve, né, na encarnação que ele está mostrando através daquele livro, que ele teve aos 40 anos, ele é um advogado muito bem sucedido, fica cego. E ele tem vergonha da cegueira dele e comete o suicídio. Então é um desgosto, ele ficou desgostoso da situação dele, né? E para outras pessoas esse desgosto vai ficando, a cabeça vai ficando só com aquilo, com aquela monoideia, e também chega aos estados de loucura. E o Espiritismo, nós que estamos na doutrina e conhecemos, né, justamente os elementos que fazem com que a gente possa entender de onde viemos, por que estamos aqui, por que passamos por situações de dificuldades no caminho. A doutrina nos dá todas as explicações para tudo na vida. Então, o que faz com que a gente não tenha assim, não chegue a esse estado, né? Você acreditar na vida futura, você ter fé em Deus, isso tudo a gente aprende com a doutrina. São coisas que a gente não aprende assim de um dia para outro.
aquilo vai tocar o nosso coração devagarinho. Paizinho Hugo falava sempre que a natureza não dá saltos. E assim acontece com tudo na vida. Você coloca lá uma sementinha para que ela germine, você rega, você fez todas as condições dela poder sobreviver. Você rega, você conversa com ela e de repente, olha, depois de muito sacrifício, ela consegue arrebentar a sua casquinha e multiplicar e crescer. Assim também acontece conosco na vida espiritual. Não é de um dia para o outro, é justamente assim, é de pouquinho, é a compreensão, mas nós precisamos o quê? Prestar atenção e raciocinar. A fé dentro do nosso coração é uma coisa que a gente vai conquistando a cada encarnação, é uma sementinha, tudo nós temos aqui latentes, sementes que nós temos de tudo, do espírito imortal, o espírito anjo, vamos dizer assim, arcanjo, que consiga chegar que nem Jesus a compreender Deus e a receber as ordens diretamente dele. Então saber disso já é um estímulo para a gente poder melhorar. O que é a vida material? Na vida material nós temos uma família, que nem todos os membros da família são afins, mas graças a Deus a lei divina é educadora. Então o que acontece? Eu esqueço o que eu fiz de errado e recebo as pessoas que estão na minha família mais próxima, recebo esses espíritos que eu tenho que refazer, eu tenho que auxiliar a apagar, as coisas negativas que tivemos os dois juntos. Olha que bonito que é. Então, quem fala que eu recebo, às vezes, eu que fui o causador do mal, eu recebo aquele filho que eu prejudiquei, coloco ele nos meus braços, cuido dele pequenininho, encho ele de carinho, começo a amar aquela criatura que eu tinha uma aversão no passado. Então o que acontece? Acontece que a vida vai nos aproximando cada vez mais, e quando chegarmos no final da vida, da inimizade passada, nós vamos conquistar a amizade sincera. Então, olha como a lei divina trabalha. Assim que deveria ser muitos os casos na vida material. Se a vida material, as leis sociais, se baseassem mais nas leis naturais divinas, a gente estaria muito melhor. Porque nos mundos superiores é assim que acontece, Não existe maldade, é assim que acontece. Mas a gente só vai ter permissão para viver num mundo assim quando a gente tirar do nosso coração toda a maldade. Se nós estamos num mundo de expiações e provas, nós não podemos ir para um mundo feliz ou um mundo de regeneração direta. Nós temos que trabalhar o nosso sentimento, o nosso coração, para tirar qualquer resquícios de egoísmo e de orgulho, que são as duas chagas da humanidade, conforme os estudos. Mas por que o espírita, vamos dizer assim, tem mais possibilidades de não cometer o suicídio? Está aqui no capítulo 5, ele fala assim, o Espiritismo tem resultado igualmente positivo porque mostra-nos os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus. E essa lei proíbe o quê? Você acabar com a sua vida. Ninguém. Por quê? Porque quando a gente reencarna, não é assim a bel prazer. Nós temos toda uma programação e principalmente, mais ou menos, o tempo da existência física.
Naturalmente, aqueles que usam o tempo assim como se fosse, a gente vai jogar um sabão numa água, né? Você olha assim, passou algum tempo, você nem percebe o sabão, mas se você fizer assim, mexer na água, o sabão, você começa a ter as borbulhas de sabão. É assim que acontece aqueles que realmente trabalham no bem. Eles não perdem muito tempo na vida e eles conseguem viver mais. Por quê? Porque cuidaram do seu corpo, porque cuidaram da sua mente, porque tiveram uma religião, porque rezaram bastante, se ligaram a Deus pedindo força nas horas de passar os momentos difíceis na vida. Então, tudo isso fez um paizinho, por exemplo, né, e voltar para o plano espiritual com 100 anos. A minha mãe amanhã vai fazer 99 anos, mas desde que eu, jovenzinha, até, né, que eu vi depois de casada e tudo, ela vivia no meio dos povos, vivia ajudando os outros. É uma pessoa que hoje ela é lúcida, lógico que tem aquelas questões de esquecimento, mas ela é lúcida, ela responde às vezes com coisas que a gente fala, nossa, né? Uns raciocínios lógicos, graças a Deus não tem Alzheimer. Então a gente vê que isso daí é resultado do quê? De um trabalho de amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a doutrina nos ensina isso, tá? Que cada um tem que esperar o momento certo de terminar a vida. Portanto, o espírita tem como oposição à ideia de suicídio vários motivos, e aí ele coloca assim, isso é Kardec: a certeza de uma vida futura. Ninguém morre, gente, morre só o corpo físico. Temos que trabalhar isso na nossa cabeça. Vai ser muito mais fácil quando a gente passar por lá de lá. Eu tive um dia desses oportunidade de conversar com um espírito, que ele fez assim. Ele falou para mim assim, eu falei, onde é que você está? Né? Aí, eu falei, tem uma pessoa que intercedeu por você, dá uma olhada aí ao seu lado. Nossa, é minha mãe. Então eu desencarnei. O Espírito falou para mim, eu tenho exato, né? Eu falei, você estudou a doutrina. Ele falou, não, sabe o que é? A minha mãe, quando eu era pequena, eu escutava muito ela falar sobre a vida futura, sobre, né, as leis divinas, mas depois ela desencarnou e eu não quis pegar aquela responsabilidade que ela tinha, deixar aquela semente. Então ele falou, nunca mais eu liguei para essas coisas, não pensei, né, na vida futura. Eu falei, pois é, olha, mas a sementinha agora chegou e você não está perturbado, você soube direitinho, né? Ver a tua condição, porque ele falou, meu Deus, desencarnei. Eu achei tão bonitinho ele falar isso. Mas, então, vamos ver aqui, que mais é? A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será mais feliz, tão mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado, a resignação aqui, tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que ele esperava, que foge de um mal para cair no outro pior, mas mais longo, mais terrível, que se engana, se acredita que matando-se vai mais rápido ao céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião do outro mundo com as pessoas que de suas afeições que lá esperava reencontrar. Então veja bem, são vários motivos de aprendizado aqui da casa espírita, né, do espiritismo em geral, que nos faz com que a gente pense. Então, na hora que vem aquela ideia meio esdrúxula, você para, faz uma prece, porque às vezes a gente toma uma atitude e depois se arrepende, mas se a gente antes pedisse a Deus uma intuição,
qualquer coisa, né, uma ajuda para você tomar a iniciativa correta, você estaria diminuindo os momentos de infelicidade. Mas eu vou ler aqui para vocês, porque eu queria justamente um depoimento de uma suicida, um espírito feminino, porque o irmão X, esse aqui ele já estava com o apelido dele, irmão X. Na psicografia do Chico, nesse livro A Estante da Vida, ele fala que tinha um amigo dele que pediu para ele falar alguma coisa sobre um suicida no plano espiritual. Então ele conhecia uma pessoa suicida, ele resolveu fazer 11 questionamentos para ela, para que ela respondesse e ele colocasse, se ela permitisse colocar num livro. Então ela diz assim: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo... desculpe, estou pegando uma folha errada. Ele fala assim, a primeira pergunta que ele faz para ela: a irmã possui alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Ela diz assim: seguir a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Quer dizer, você pensa que é uma coisa que você vai encontrar porque você quer fugir daquele problema, aí chega do outro lado, né? E aí tem mais problemas, porque você chega numa situação muito difícil. Porque o corpo físico, quando a gente vai reencarnar, ele é moldado pelo perispírito. Molécula por molécula, ele é grudado no corpo físico, o perispírito. Então, se você tira a vida, você recebeu, por exemplo, um tempo para viver. 60 anos, vamos falar assim. E quando você chega aos 30 anos, você dá um tiro na cabeça, você estragou o seu corpo físico. Mas você não morreu, você matou o corpo físico. Só que o corpo físico, ele não estava completamente desligado do perispírito. Então você vai sofrer as consequências de ter o fluido vital para o corpo físico, que faz a ligação do corpo espiritual com o corpo físico, e você não tem mais corpo físico. Olha que coisa importante isso, né? Aí ela fala assim, ele fala assim para ela: quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? Olha como que é, os questionamentos para saber o que acontece. Isso é lógico que não existem dois desencarnes iguais, duas causas iguais, mas ele, de uma maneira geral, certo? É isso que acontece com todos. Aí ele diz assim, se ficou consciente ou inconsciente. Ela dizia assim: não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Outro questionamento: quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Ela disse assim: ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver por nós de uma corda grossa. Sentia em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo do veículo incorreria, ela sentia. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exame.
vi-me desnuda de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriam o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras expostas, como se eu fosse um animal dos que eu vira morrer quando menina no sítio do meu pai. Então, clamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava nem via. Difícil, você vê que difícil que é? Aí ele pergunta, recorreu à prece no sofrimento? Ela falou, sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar o corpo que eu mesma destruíra, a oração era um recurso de que eu lançava a mão muito tarde. Quer dizer, se ela tivesse feito a oração antes, talvez ela não tivesse chegado a esse ponto. Outra questão. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? A resposta: hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do meu corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto a forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Outra questão, assistiu ao seu próprio enterro? A resposta, gente, com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Não havia espíritos benfeitores no cemitério? Sim, mas não poderia vê-los. Estava mentalmente cega de dor. Senti-me sobre a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. O que aconteceu em seguida? Perguntou-lhe. Ela disse assim: até agora não consigo saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Houve, porém, um instante em que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de pé sobre a cova. Reconhecia-me fraca, faminta, sedenta, dilacerada. Não havia tomado posse de meus próprios raciocínios quando me vi cercada por uma turma de homens que mais tarde vinha a saber serem obsessores cruéis. Deram-me voz de prisão. Um deles me notificou que o suicídio era falta grave, que eu seria julgada em corte de justiça e que não me restava outra saída senão acompanhá-los ao tribunal. Obedeci, e para logo fui por eles encarcerada em tenebrosa urna, onde pude ouvir o choro de muitas outras vítimas. Esses malfeitores me guardaram em cativeiro, abusaram da minha condição de mulher sem qualquer noção de respeito ou misericórdia. Somente após muito tempo de oração e remorso, obtive socorro de espíritos missionários que me retiraram do cárcere depois de enormes dificuldades a fim de me internarem num campo de tratamento. Por que razão decidiu matar-se? Questionamento. Ciúmes de meu esposo que passara a simpatizar contra a mulher. A secretária, né?
Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio. Tremenda surpresa! Em nada adiantara o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que o abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me. Auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos e só possuía anular as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pouco e pouco, notei as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo deveras por mim e por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Agora outra pergunta: que aguarda para o futuro? Ela responde, olha aqui: tenho fome de esquecimento e paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento, e qualquer que seja a aprovação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina que permita nascer na terra outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Gente, a vida é um dom divino. A gente recebe de Deus e a gente deve a Deus, deve esperar o momento certo. Nós espíritas aprendemos, olha lá, ela disse que ela fez uma oração, ela não tinha condições de fazer oração e agora ela entendia que ela devia ter feito oração antes de cometer. Então façamos da oração exercício diário, várias vezes por dia. Eu não preciso parar o que eu estou fazendo para fazer uma oração. Antigamente eu pensava em alguém e eu falava, depois vou ligar para a pessoa. Hoje em dia não, mesmo que eu não possa ligar naquela hora, eu faço uma oração em pensamento, sem parar o que eu estou fazendo, desejando força, coragem, luz, e discernimento para conseguir direcionar o seu caminho. Então, gente, desculpe eu trazer uma história assim tão triste, mas foi por justamente saber que principalmente os jovens hoje estão fugindo da vida. Então que a gente possa de todo o coração fazer uma pequenina contribuição para que as pessoas possam ter mais responsabilidade em receber de Deus a bênção da vida, a bênção de mais um dia nesta encarnação. Paz a todos, luz a todos, que Deus nos abençoe.